Bom, galera, vamos começar então o módulo 2, tá? Esse módulo 2 ele tem como objetivo a gente trabalhar com porcentagem, razão, proporção, grandezas diretas e inversamente proporcionais e regra de 3. Só pelo que eu falei pelo primeiro tópico, pelo que nós vamos começar aqui, porcentagem, você já sabe a importância grande que nós vamos ter para esse módulo, tá? Esse módulo começa então com um dos assuntos mais importantes para a prova do Enem, que é a parte de porcentagem. Quando a gente fala de porcentagem, pessoal, é muito importante que a gente dê uma olhada para o nome porcento, né? Então, quando a gente fala de porcentagem, é a mesma coisa que você dividir por 100. A ideia, na verdade, é essa, é que você faça uma divisão por 100. A porcentagem ela surge no contexto da matemática comercial. Percebam que na matemática comercial a gente sempre trabalha com duas casas decimais à direita da vírgula. Nós sempre trabalhamos com a casa do décimo, a casa do centésimo. E como o nosso sistema é um sistema decimal, nós sabemos que para você pegar um número e deslocar duas casas à direita, é porque esse número precisa ser dividido 2 vezes por 10. E dividir 2 vezes por 10 significa dividir 1 vez por 100. Ou seja, quando a gente vai fazer uma comparação, quando a gente vai fazer uma fração de uma determinada quantidade de pessoas, ou de animais, ou de dinheiro, ou de qualquer que seja, quantidade de água num tanque, todas as quantidades, todas as medidas, né? Todas as grandezas, ou seja, todas as coisas que podem ser medidas, elas podem ser trabalhadas em termos de porcentagem também, ou seja, elas podem ser comparadas com a porcentagem também. Então, quando você ouve o termo 15%, você vai de maneira nominal, ou seja, com um símbolo, você pode representar desta forma. Eu costumo dizer que esse símbolo é um símbolo decorativo, porque esse símbolo ele só serve para você fazer conta se você tiver uma calculadora. Só que você não vai poder fazer, por exemplo, o Enem com uma calculadora na mão. Como você não vai poder fazer a prova com a calculadora, esse símbolo é só para te representar o que de fato, ou o número quer dizer, ou que de fato, na verdade, qual conta, né, que você vai acabar realizando. Então, quando você tem uma situação, por exemplo, como essa de 15% com este símbolo, isso aqui nada mais é do que 15 dividido por 100. Quando você fala porcento, é 15 dividido por 100. Quando você vai fazer uma festa e você vai pedir um cento de salgados, você vai pedir 100 salgados. Ou seja, 15% é 15 por 100. E por isso você vai fazer esta divisão. Como o nosso sistema é um sistema decimal, você pode pegar esse 15%, seu sistema é decimal, dividir por 100 é dividir 2 vezes por 10. Ou seja, você vai pegar o número 15 e você vai deslocar 2 casas para a direita. Então você pode escrever 15 sobre 100, ou você pode escrever 0,15, e você também poderia simplificar um pouquinho mais essa fração. Tudo bem? Você poderia, por exemplo, dividir por 5 e por 5, você chegaria em 3 sobre 20. Se a gente pegasse, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, 14 não, vamos pegar, por exemplo, 12%. 12% significa que você vai fazer 12 dividido por 100. Se você quiser simplificar, vamos simplificar aqui um pouco, ó. Dividir 12 por 4 vai dar 3, dividir o 100 por 4 vai dar 25. Agora, percebam que para transformar para número decimal é muito mais fácil você fazer o quê? Quando é por 100, porque você desloca 2 casas, ou seja, isso aqui vai ficar 0,12. O conceito básico, o conceito inicial de porcentagem é esse. Você precisa saber o que é porcentagem, que é você colocar o número e dividir por 100. Agora tem uma dica extremamente importante que eu quero dar para vocês. Primeiro, partindo do princípio de que 15%, 12% é 15 sobre 100, 12 sobre 100, não se esqueça que 100% representa 100 dividido por 100. E 100 dividido por 100 significa que você vai ter uma unidade. Ó, esse número é menor do que 1, esse número é menor do que 1. Claro, aqui você dividiu em 100 partes e considerou 15. Aqui você dividiu em 100 partes e considerou 12. Então, para você ter um inteiro, você teria que ter 100 partes e você deveria considerar 100 partes. Então, se o teu salário hoje é um salário de X reais, hoje você ganha 100% de X. 100% de X porque você ganha uma vez o X. Por que eu estou falando isso? Todos os aumentos e todos os decréscimos percentuais, eles precisam sempre partir de 100%. Porque, por exemplo, se eu ganho X reais no meu salário e eu vou ter um aumento de 10%, eu vou ganhar os mesmos X mais 10%. Ou seja, se você tem uma coisa que vale X e você vai ter um aumento de 10% de X, presta atenção, ó. Você tem X e você vai ter um aumento de 10% de X. Você sabe melhor do que eu que para somar duas frações o denominador tem que ser o mesmo. Ou seja, você vai ter isso aqui, ó, vou fazer aqui mesmo. 100 sobre 100. 100 sobre 100, 100% de X é o X. E se você somar isso aqui vai dar
110% de X. É muito importante você perceber que se você for numa loja hoje, amanhã, e você tiver 15% de desconto, você vai pagar o preço da etiqueta vezes 0,85. Como assim, Suzuki? De novo, se eu tenho 15% de desconto, o preço da etiqueta é o 100%. Se você vai ter 15% de desconto, você tem 100% menos 15%, vai te sobrar 85% do preço da etiqueta. Isso é muito importante você saber fazer. E eu digo que é muito importante porque vai que você encontra uma pergunta, por exemplo, se eu tiver 2 aumentos sucessivos de 10%, 2 aumentos sucessivos de 10% é a mesma coisa que aumentar 20%? E você vai perceber que não. Porque se eu tenho um valor e eu vou aumentar 10%, presta atenção. Se eu tenho um valor e eu vou aumentar 10%, eu vou ter quem aqui? Vou ter separar. Você tem 110% de X. Agora, eu tinha X. Eu vou aumentar 10%, então eu vou passar a ter 110% de X. Se depois, um mês depois, você vai aumentar mais 10%, o 10% já não é mais sobre o X. O 10% passou a ser sobre quem? Sobre o 110% de X. Pessoal, não se esqueça disso. Você tinha um valor X, aumenta 10%, passa a ser 10% de X. Esse é o preço novo, esse já é o montante. Se você vai ter um novo ajuste de 10%, já vai ser 110% do que era o preço novo. Olha que maravilha, simplificou por 10 e por 10, por 10 e por 10. 11 vezes 11, 121. 10 vezes 10 vai dar 100. Olha o que acontece. Se eu dou 2 aumentos sucessivos de 10%, eu passo a ter 121% de X. Agora, se eu passo a ter 121% de X, não se esqueça. 121% é 100% mais 21%. Então, qual foi o aumento real? O aumento real foi de 21%. E se você parar para pensar, isso tem que ser óbvio na sua cabeça. Pensa comigo. Eu tenho um preço de R$100 por um produto. Eu dou um aumento de 10%, ele vai passar a ser R$110. Se eu dou um novo aumento de 10%, eu não vou dar um novo aumento sobre o 100, e sim sobre o 110. 10% é 10 sobre 100, que é 1 sobre 10. 10% é dividir por 10. Uma coisa que custa 110, se eu dividir por 10, vai dar 11. E 110 mais 11 vai dar 121. Então, cuidado com aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Por exemplo, se você tem um produto, dá um aumento de 10% e depois dá um desconto de 10%, o preço não volta para o que era antes. Por exemplo, se eu der um aumento de 10% em algo que custa R$100, vai para 110. Se eu der um desconto de 10% em alguma coisa que já agora está em 110, eu vou dar 11% de desconto, então vai voltar para o 99. Então, tomem cuidado. Porque quando você estiver falando de aumento ou decréscimo, parte do 100%. Aumento, estava no 100, vai para o 110. Decréscimo, estava no 100, diminuiu 15, vai para o 85. Ou seja, exercício de porcentagem sempre. Você vai partir do 100% e do 100% você vai dar o aumento. Do 100% você vai dar o decréscimo. Tudo bem? Essa primeira parte de porcentagem, quando você pegar para fazer os exercícios, tenta usar exatamente isso que nós conversamos. Se você não conseguir no exercício, aí você vai assistir, porque na resolução dos exercícios eu vou falar muito e vou aplicar muito esses exemplos aqui sobre questão de porcentagem. Tranquilo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de razão. Nós vamos falar de razão e proporção, uma sequência também extremamente importante dentro da matemática básica e que vai aparecer toda hora aí para vocês na hora que vocês estiverem fazendo os estudos de exercícios de Enem. Bom, o termo razão vem do latim ratio, que significa divisão. O termo razão vem do latim ratio, que significa divisão. Mas a divisão da razão, e aí uma dica importante, razão, na verdade, ela surge como um critério de comparação. A razão serve para isso, para você comparar coisas. Por exemplo, você fala assim para mim, Suzuki, eu fui a uma festa e o número de homens estava para o número de mulheres na razão 3/7. Olha para mim, se você falar para mim que você foi para uma festa e que a razão entre o número de homens e o número de mulheres estava na razão 3/7, significa que se você tinha 3 homens para cada 7 mulheres, é isso que você quis dizer quando você disse razão 3/7, não quer dizer que tem exatamente 3 homens e exatamente 7 mulheres. Pode ter, por exemplo, 30 homens e 70 mulheres. Porque se tiver 30 homens e 70 mulheres, 30 sobre 70 simplifica por 10, vai dar 3/7. Mas o mais importante é, numa festa com pessoas em que você tem 3 para 7 na razão de homens para mulheres, com certeza absoluta o número total de pessoas vai ser divisível por 10.
O número total de pessoas, escuta o que eu estou falando, o número total de pessoas tem que ser divisível por 10. Ou vão ser 10 pessoas, ou vão ser 20 pessoas, ou vão ser 30 pessoas. Por quê? Porque se é 3 para cada 7, eu preciso conseguir dividir o grupo total de pessoas em grupos de 10. Porque, por exemplo, se eu tiver só 10 pessoas, divide um grupo de 10, 3 homens e 7 mulheres. Se eu tiver em 20 pessoas, divide em grupos de 10, são 2 grupos de 10, então significa que são 6 homens e 14 mulheres. Se eu tiver 120 pessoas, dividido por 10, vai dar 12. 12 vezes 3, 36. 36 homens. E 12 vezes 7, 84. Então vão ser 84 mulheres para você completar os 120. Então o critério, a razão é muito importante por conta disso. Às vezes tem aquele exercício que diz assim, ó, tipo de exercício, né? Eu tenho uma mistura de álcool e gasolina. E o álcool e a gasolina estão na razão 2/5. Pera lá, Suzuki, se é álcool e gasolina, razão 2/5, é que para cada 2 ml de álcool, eu tenho 5 ml de gasolina. Se é 2 para 5, eu falei a gasolina é para álcool, né? Então se é gasolina para álcool, 2 para 5, para cada 2 ml de gasolina, você tem 5 ml de álcool. Só que se é 2 para 5, você vai dividir o total por 7. Porque se você, por exemplo, tiver 84 ml, dividido por 7, 84 dividido por 7 vai dar 12. Essas 12 partes são 12 blocos com 7. Dessas 12 blocos com 7, cada 7 vai ser 2 para gasolina e 5 para o álcool. Então 12 vezes 2, 24 ml de gasolina. 12 vezes 5, 60. Tudo bem? Então 12 vezes 7, 14. 12 vezes 5, 60. 60 mais 14 vai dar o 84 e vai ter a razão, então, 2 para 7. Ou seja, se você de maneira genérica tiver uma razão A para B, presta atenção, como é que você lê isso aqui? Ó? A maneira mais tradicional é A está para B. Tudo bem? Então olha que maravilha, ó. A está para B. É assim que você vai ler a razão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de novo. Se você tiver uma razão, número de... Vamos colocar aqui, ó. De novo, álcool para gasolina, 2 para 5. Gasolina para álcool, né? Então, se você tiver uma mistura de gasolina e álcool, a quantidade de gasolina está para a quantidade de álcool na razão 2/5. Isso significa que para cada 2 partes de gasolina você tem 5 partes de álcool. Ou seja, 2 mais 5, 7. O total sempre vai ser divisível por 7. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, nós temos 1.400, 1 litro e 400, ó, 1.400 ml dessa mistura. Esse 1.400 você vai dividir por 7. 1.400 dividido por 7 vai ficar 200. O que é esse 200? É uma constante. É uma constante que vai poder ser trabalhada com aquela razão. Ou seja, se você tem esses 200 ml, ó, 200 vezes 2, 400. 200 vezes 5 vai ser 1.000. Olha para mim, presta atenção. O que nós fizemos? Multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número. E por que eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número? Porque em qualquer fração multiplicou o numerador e o denominador pelo mesmo número, você vai achar a fração equivalente. Quanto que é 400 mais 1.000? 1.400 ml. E se você simplificar, ó, por 100 vai ficar 4 para 10. Dividido por 2 e por 2 vai voltar para 2/5. É para isso que você vai usar o critério de razão. Tudo bem, pessoal? E a gente não vai usar poucas vezes, não. Você vai perceber que em diversas vezes a gente acaba utilizando este conceito de razão. Beleza? Bom, não tem como você falar de razão se você não falar de proporção. Pode ver que em qualquer livro, qualquer apostila, qualquer momento que você for estudar esses conteúdos, se você estuda razão, você vai estudar razão e logo depois você vai vir para estudar a proporção. Anota o seguinte, proporção, anota lá, é uma igualdade entre razões. É uma igualdade entre razões. Tudo bem, pessoal? Por que é importante anotar, Suzuki? Não há nada mais importante do que conceito. Se você sabe o conceito, com o resto você vai se virando. Você vai estudar a razão, que é um critério de comparação. E a proporção vai ser uma igualdade entre razões. Tem aquela famosa frase, ó, você que já passou pela escola aí, você que está estudando bastante, você que está se preparando para o vestibular, você passou lá pelo ensino fundamental. Eu não tenho dúvida de que você vai lembrar dessa frase. Ó, isso aqui é uma razão A sobre B. Mas a razão A sobre B, você lê A está para B. Isso aqui é uma razão C sobre D. Mas a razão C sobre D, você lê C está para D. Ou seja, lembra dessa frase aqui, ó? A está para B, assim como C está para B. Então, A está para B,
assim como, vamos colocar certinho assim, ó, assim como C está para D. Esta frase, pessoal, ela é uma frase famosa porque você usa muito essa questão de proporção. A está para B, assim como C está para D. A gente tem as proporções assim, por exemplo, você pode dizer assim, ó, os números 2, 3, 4 e 6 são proporcionais nesta ordem. De novo, 2, 3, 4 e 6 são proporcionais nessa ordem. Por quê? Porque 2 está para 3, assim como 4 está para 6. E não se esqueçam, na razão, ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Claro, o 6 está dividindo, multiplica, o 3 está dividindo, multiplica. Então, 2 vezes 6, 12, e 3 vezes 4, 12 também. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Isso é um critério de comparação. Suzuki, para que a gente usa proporção? A gente pode usar proporção para resolver diversos problemas que envolvem grandezas proporcionais. Mas uma das coisas que a gente utiliza para a razão é, por exemplo, quando você tem escala. Você vai fazer uma maquete, você mede lá na maquete, uma parede tem 2 centímetros. Daí você vai na construção real, e na construção real aquela parede de 2 centímetros ela está com 400 centímetros, 4 metros. Então você percebe que você tem uma parede, vamos lá, olha para cá, vou anotar aqui num rascunho. Você tem 2 centímetros na maquete e 400 centímetros no real. Perceba o seguinte, qualquer medida que você pegar naquela maquete, se a maquete tiver que ser proporcional à medida real, por exemplo, se eu fiz 2 centímetros na maquete, deu 4 metros no real. Se eu pegar uma outra parede com 4 centímetros na maquete, o que vai ter que acontecer? Se multiplicou por 2 aqui, vai multiplicar por 2 aqui, vai dar 800 aqui. Se eu tiver 10, multiplicou por 5 aqui, vai ter que multiplicar por 5 aqui, então vai dar 2.000. Tudo bem? Então você vai ter uma igualdade entre razões. Juca, mas sabe o que eu estava percebendo? Se eu vou ter uma igualdade entre razões, essa igualdade ela pode ser infinita. Porque percebam que eu posso ter uma outra infinidade de igualdades aqui e todas elas vão gerar a mesma razão. 2 dividido por 400 é igual a 4 dividido por 800, que é igual a 10 dividido por 2.000. E quando eu digo igual é porque tem que dar o mesmo resultado. Olha que delícia. Se tem que dar o mesmo resultado, é porque o resultado é constante. Se tem que dar o mesmo resultado e o resultado é constante, A dividido por B vai ser igual a C dividido por D, que vai ser igual a toda divisão que você gerar o mesmo resultado. Esse mesmo resultado é o que nós chamamos de constante. Eu vou dar a letra K como resposta, eu vou chamar essa constante de letra K, e essa constante, que é o resultado dessas divisões, é a constante que vai gerar a proporção. E, portanto, você pode chamá-la de, anota lá, constante de proporcionalidade. E ela vai ser extremamente importante, proporcionalidade. Ela vai ser extremamente importante quando nós formos falar, no próximo vídeo, quando nós formos falar de grandezas diretamente inversamente proporcionais. E de grandezas diretas e inversamente proporcionais, nós vamos tirar a possibilidade de resolução de regras de 3. Tudo bem? Essa constante de proporcionalidade ela vai ser muito importante. Professor, mas quem que é essa constante? Presta atenção, está a constante de proporcionalidade aqui? Ainda não. Eu tenho que achar o resultado, e presta atenção, ó. O resultado você tem 2 formas de apresentar. Ou você vai apresentar a fração irredutível, ou você vai apresentar a resposta na forma de decimal. Se eu dividir 2 por 2 vai dar 1, se eu dividir 400 por 2 vai dar 200. 1 sobre 200 é a fração irredutível de todas elas. Ó. Dividiu por 10 e por 10, dividiu por 4 e por 4, sempre você vai chegar em 1 sobre 200. Então, uma das formas de você apresentar a constante de proporcionalidade, fração irredutível. A outra forma, maneira decimal. E para chegar na forma decimal, o que a gente tem que fazer? Dividir 1 por 200. Olha que maravilha. Uma unidade dividido por 200, 0 unidade para cada um. Empresta dos décimos, vírgula para separar a unidade de décimo. 10 décimos dividido por 200, 0 décimos para cada um. Empresta centésimos, 100 centésimos dividido por 200, 0 centésimos para cada um. Empresta dos milésimos, 1000 dividido por 200, aí vai dar 5. Lembra que 1 dividido por 100 seria 0,01. Então, 1 dividido por 200 é 0,005. Essa é a outra forma de você apresentar a constante de proporcionalidade, que, de novo, vai ser extremamente importante
quando a gente for falar de grandezas diretas e grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tiver uma igualdade entre razões, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil. Você tem uma proporção. E esta proporção, essas divisões, A dividido por B, vai ser sempre igual a C dividido por D. E se é igual, dá o mesmo resultado. E se dá o mesmo resultado, o resultado é constante. E se dá um resultado constante, por gerar uma proporção, a gente chama de constante de proporcionalidade. Beleza, galera? Certinho? Vamos fazer o seguinte, a gente encerra essa primeira parte do módulo 2. No próximo vídeo a gente fala de grandezas diretas e inversamente proporcionais e também fala sobre regra de 3 para a gente finalizar o módulo 2. Um grande abraço, até a próxima.